E a dica especial de hoje é para você que é palestrante ou tem um assunto muito legal e ainda tem um medinho de apresentar essa ideia para uma plateia. Essa dica de hoje vai te proteger na hora da apresentação. Oi, aqui é o Rafael Arruda, eu sou apresentador de TV e diretor de comunicação. Quanta gente que me para e me pergunta: Rafael, eu tenho tanta coisa para dizer, eu gostaria de ser um palestrante ou falar em frente a uma plateia, mas eu tenho medo de me sentir perdido. Bom, gente, eu poderia ficar aqui uma semana trazendo dicas para quem quer ser um palestrante, para quem quer falar em público, mas hoje eu vou trazer uma dica preciosa, é um recurso que eu criei para fazer as minhas apresentações, principalmente quando eu tenho uma apresentação nova. Quando a gente tem uma apresentação nova, a gente fica um pouco inseguro, sim, o que vem depois, o roteiro fica todo na nossa cabeça, e aí a gente tem algumas anotações no papel, tem o PowerPoint que a gente acompanha, alguns slides também para a gente não perder a linha de raciocínio, mas as primeiras apresentações rola aquela insegurança. É ou não é verdade? E tem muita gente que nem começa a fazer sua apresentação por conta dessa ansiedade, não se lança como um palestrante por conta dessa insegurança. Mas olha só, esse recurso que eu criei me ajuda muito quando eu vou lançar uma palestra nova e depois que a palestra já está memorizada, já está decorada, eu estou fazendo muitas vezes, eu acabo nem utilizando muito esse recurso, mas como eu já criei dessa forma, esse recurso também me ajuda a respirar durante uma palestra. Por quê? Falar uma hora e meia, 2 horas, não é fácil não. Então você precisa de alguns momentos para respirar. E essa dica também vai te ajudar nesse sentido. Mas antes de eu trazer essa dica, não deixa de curtir e deixar uma mensagem aqui para mim. Aproveita para clicar no sininho e receber as notificações. Olha só, por que muitas vezes a gente fica confuso na hora de fazer a palestra e dá uma insegurança? Porque quando você preparou a palestra, você fica com todas as informações na sua cabeça, daquela 1 hora, daquela 1 hora e meia ou 2 horas que você precisa falar. É muita informação para memorizar, principalmente no comecinho, quando você está se preocupando como é que as pessoas vão reagir, como que vai ser a estrutura que você vai usar, o lugar é novo, se você vai para um lado, se você vai para outro, são muitas informações novas e você pode sim se confundir. Então o que você tem que pensar? Criar recursos para você ficar protegido. A comparação que eu faço aqui é como se fosse uma viagem. Imagine uma viagem de carro de 600 quilômetros. O que muitos motoristas fazem? Ao invés de percorrer 600 quilômetros de uma vez, eles fazem um roteiro assim: a cada 200 quilômetros eu vou fazer uma parada para tomar um café ou ir ao banheiro. Ou seja, numa viagem de 600 quilômetros, o motorista para 2 vezes a cada 200 quilômetros, certo? Nessas paradas, ele respira, ele estica o corpo, toma o cafezinho e vai no banheiro. E é exatamente isso o que você vai fazer na sua palestra. Como, Rafael, que eu faço isso na palestra? Eu paro a palestra para ir ao banheiro? Não, nada disso. Você vai trazer alguns elementos. Por exemplo, o que o palestrante pode fazer? Você já participou de uma palestra em que a pessoa que está lá na frente diz o seguinte para você: conversa aí com o amigo do lado o que você entendeu? Ou pergunte para 3 pessoas o que elas acham sobre isso. Esse é um momento de aprendizado sim para a plateia. Quando a gente conversa na plateia com outras pessoas, existem pesquisas que dizem que a gente aprende mais. É muito válido para quem está lá. Mas para quem está no palco, que é o seu caso, é um momento bom para você tomar uma água e olhar para suas anotações. E aí a dica que eu dou é: você vai se preparar do começo da palestra até aquele ponto que você cria esse momento de interação do público. Ou seja, você precisou memorizar naquele momento somente a primeira parte da sua palestra. E Rafael, só tem esse tipo de recurso? Não, tem um recurso muito legal que eu gosto muito, que é utilizar vídeos nas palestras. Os vídeos são muito legais porque eles são recursos completos, eles são cheios de informação e eles ilustram bem a sua palestra, além de quebrar o ritmo. Se muitas vezes o ritmo da sua palestra está muito monótono, o vídeo ele quebra esse padrão. Isso é muito bom. E na hora do vídeo é o momento ideal para você voltar e olhar as suas anotações se você está inseguro. E aí você vai fazer
outro bloco de memorização. É como a viagem de 600 quilômetros. O que você vai fazer nos primeiros 200 quilômetros? Você só planeja aqueles 200. Quando você faz a parada no posto, você vai olhar o mapa dos próximos 200 quilômetros e não dos 400 quilômetros restantes. Faz sentido para você? Dessa forma você vai fazer na palestra. Você pode dividir sua palestra em 3 blocos, em 4 blocos, em quantos blocos você decidir, desde que tudo isso faça sentido e ela não perca o ritmo. Pelo contrário, esse recurso pode ainda ajudar a sua palestra a ter um ritmo muito legal. Vamos então ao nosso ponto principal. Se você está começando na carreira de palestrante, fique tranquilo, você precisa criar recursos que vão te proteger. E ao invés de planejar a viagem toda ou a palestra toda e deixar todas aquelas informações na sua cabeça, divida sua palestra em blocos, como se fosse uma viagem que você vai fazer algumas paradas no meio do percurso para ir ao banheiro ou tomar um café. Isso vai te proteger e você vai transmitir maior confiança para o seu público. Eu te garanto, vai dar muito certo.